Quero saber disso depois. Depois você me conta. Oi? Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, Cristina! Cristina, bota a gente ao vivo e a gente continua com conversa de bastidor, sabe como é que é? Ai, delícia! Oi, eu só falei que ia mandar o linkzinho para minha mãe. Deixa eu falar, porque a gente promete isso coisa para a mãe e não esquece. E aí, galera? E aí, dona Dulce? E aí, galera? Bom dia! Já fizeram o download da alma? Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Olha lá, a carinha inchada. Bora, gente, bora. Então, dona Dulce, você começa? Começo. Ou eu começo? Começa? Começo porque eu estou muito esperta. Então, Capítulo oi, 10. Marcelo, bom dia. Marcelo. Bom dia. Capítulo 10. Autodisciplina. Gente, isso aqui é o tudo, hein? Bora lá. Isso aqui é o que a gente está vivendo aqui com esses clubes maravilhosos de autodisciplina também, entendeu? Isso mesmo. Inclusive às 9h30 da manhã, né, Dulce? Em plena madrugada. Autodisciplina. Você sabe o que é autodisciplina, Cristina? Eu acho que é a gente seguir a nossa própria disciplina. A gente colocar uma disciplina e seguir. É você se dar uma ordem e cumprir a ordem. Ontem a gente falou o quê? Amanhã, 9h30. Ó, nós aqui, 9h30. Pois é. Mas tem coisa que a gente fala e não faz. Por que será? Por quê? Por quê? Por quê? Ó, sabe o guru? Vai aí, vou fechar aqui. Pergunta. A que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? Resposta. A pessoa deve ter domínio de si mesma. Este é o segundo dos 7 princípios. A pessoa não domina a si mesma, jamais, a pessoa que não domina a si mesma, jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. É isso, bem. Se você dá uma ordem para você e não cumpre essa ordem, significa que você não é o senhor da sua vida. Sabe, você não é o comandante, o capitão desse barco, entendeu? Sua mente está obedecendo outros senhores. Quem será? Pergunta. Por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? Resposta. Então, olha só, você pode iniciar um controle sobre si mesmo, tá? Você está percebendo que você não tem o autocontrole? Você pode começar agora. Vamos lá. Resposta. Dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Os 3 apetites são o desejo por comida, o desejo por expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Um uau maiúsculo, sabe? Desse tamanho, assim, para essa resposta. Porque nós somos viciados em dar opinião para os outros, não é mesmo? Opinião para os outros. Nós somos viciados. Comer mais do que cabe na cabeça, no mundo, na boca. É vício da comida, é o vício de sexo, assim, de não só do fazer sexo, mas de falar, de pensar, de tudo ficar dando uma conotação sexual, às vezes assim por brincadeira, por não sei o quê. É um vício também isso. Né? Eu diria que com a idade isso vai. Não só a idade, né? Amiga, Você dá foco em outras coisas mais importantes. Eu acho que tudo está na questão do foco. E você perceber isso e querer mudar. É o primeiro ponto. Né? Se você tem isso, não se julga.
O negócio é mudar isso, né? E aí, para você mudar, a primeira coisa, você tem que querer mudar. Ninguém muda sem querer, por acidente, entendeu? Não. Pergunta: o homem possui outros apetites que ele necessita controlar? A gente tem um bicho aqui. Marcelo, me ajuda aqui com esse bicho. É uma abelha. É que eu sou doce. Doce de giló. Resposta: sim, muitos outros. Mas esses três são os que devem ser conquistados primeiro. Quando o homem torna-se mestre desses três desejos, ele desenvolveu autodisciplina suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância. Porque, gente, a autodisciplina é um músculo, né? E se você começa por esses três aqui, que são muito difíceis, você consegue qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. E assim, é muito difícil? É muito difícil mesmo? Verdade? Eu falei que é muito difícil? Verdade, foi o meu outro eu que falou, meu eu inferior. Mas requer muito esforço, isso é fato, tá? Pergunta: mas esses desejos são naturais. Eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz. Resposta: tenho certeza de que eles são desejos naturais, mas eles também são perigosos, porque as pessoas que não possuem autodomínio possuem uma tendência de se alienarem nesses desejos, tornando-os vícios. O autodomínio contempla um controle suficiente tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir com as necessidades básicas, alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso. É isso. Não significa que é para você não comer, não fazer sexo, né? E não dar nenhuma opinião. É você evitar o excesso de tudo. Inclusive na mentoria eu sugiro, né, o exercício do falar menos. Não é nem de não dar opinião, é falar menos mesmo. E aí os alunos faziam o exercício, né, e depois vinham contar. Nossa, o pessoal lá no trabalho, todo mundo fica perguntando o que está acontecendo, por que eu tô, se eu tô triste, se eu tô isso, se eu tô aquilo, eu só tô mais calado. A Cristina mesmo passou por uma situação. E é bem interessante, porque as pessoas notam que você está diferente e você só está falando menos. Você não está sorrindo menos, você não está, né, interagindo menos, você só está falando menos. E por que falar menos? Gente, é um exercício para a mente. É um exercício de autodomínio. E sabe o que mostra esse exercício também? De verdade, assim, quando você o faz, ele te mostra claramente o quanto você fala bobagem, entende? Porque não é ficar sem falar, é falar menos. Então, quando você se põe a falar menos, você vai falar o que é realmente essencial, né? E aí você fala, nossa, falo tanta coisa que não precisava ser dita. E você sabe com quem que eu aprendi esse exercício? Com o Sadhguru. Você conhece Sadhguru? Não. Sadhguru, depois você procura. SADH Guru na internet. Ele é um indiano, é um guru indiano, e ele ensina. Esse é um dos exercícios de autodomínio, e não só de autodomínio, de elevação da energia do corpo. E quando você fala menos, você direciona essa energia para outras coisas. E é incrível. Mas vamos lá. Tem, Pergunta. Hã? tem comédia, tem um filme, fica aí uma dica, né? Que é uma comédia, com o Ed Murphy. E ele fala, vai nessa temática, é uma árvore, como é que é? Acho que são mil palavras, ou a árvore das mil palavras, ou
mil folhas, sei lá, uma coisa assim. E sei que num determinado momento, então também ele é tipo advogado, pilhado, fala pra caramba, tal. Aquela coisa de não dar importância para as coisas que realmente são, né? E aí ele faz uma prática de meditação, de yoga, sei lá, alguma coisa assim, e ele acaba entrando tipo assim, não é um feitiço, mas é mais ou menos assim, a cada palavra que ele fala, cai uma folha da árvore. Ele se conecta com a árvore de uma tal maneira que aí a cada palavra que ele fala, cai uma folha da árvore e ele também está perdendo um tanto de vida. Ele vai viver o mesmo tanto que a árvore. E aí ele começa, tipo, a prestar atenção no que ele está falando, você entendeu? Para não cair todas as folhas da árvore e ele não morrer. E é engraçado isso, mas assim, é uma comédia, né? Primeiro que já sobe aí um tanto de neurotransmissores muito bons, porque você dá muita risada. E também ele traz essa reflexão, né? Do quanto que a gente fala besteira, do quanto que a gente perde de energia falando besteira o dia todo, né? E aí, às vezes, a coisa que é essencial você fazer, falar para alguém uma boa palavra, um bom conselho, um eu te amo, você não fala. Você esquece. Cansou. É isso aí. Pergunta. Bora lá. Pergunta. O seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. Resposta. Pegue o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Eles colocam em seus estômagos tanta quantidade quanto combinações de comidas as quais a química do corpo somente consegue descartar, convertendo a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele distribui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. A intoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima então fica lenta em seus movimentos físicos e mentalmente irritada e inquieta. Fica enfesada. Se Ô, essa Bia, pessoa. Ah, eu não sei o que está acontecendo, e aí depois pergunta para o Marcelo se para ele sumiu, porque para mim sumiu você e eu. Tipo, como se as duas internet tivessem caído. Marcelo, você está olhando para o vídeo? Dá uma olhada aí e vê como é que tá a gente aqui. Vamos lá, vou lendo, tá? Tá. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada aí, por quê? Tá ok? Tá ok. Ó, mas volta aqui na autointoxicação pelo sistema, pode ser? A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima, então, fica lenta em seus movimentos físicos e mentalmente irritada e inquieta. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores da cidade não são os lugares mais agradáveis quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos. Mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal,
quando está sobrecarregado ou constipado. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer. Mas as coisas são como são. E nesse caso, conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa a autointoxicação. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho, porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto. Como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósitos com o seu sistema intestinal, com uma quantidade tal de veneno o suficiente para matar 100 pessoas se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea. Hoje, né, os neurocientistas já chamam o intestino de segundo cérebro. O intestino, vamos falar assim, a gente pensa através do intestino, sim. É sério, não é brincadeira, não. Foi descoberto neurônios, né? Neurônios, tanto no intestino como no coração. Então, a gente precisa manter o nosso sistema gastrointestinal, assim, no mínimo, sem congestionamento. Como seria a gente começar a diminuir a comida, sabe, um pouquinho por dia? E eu tô falando isso para mim primeiro, né? Porque vamos combinar que eu tô um pouco fora de forma. Quer dizer, eu tô fora de forma, não, eu tô dentro da forma de bola. E assim, né, o intestino, ele traz, ele é muito importante. Amiga, você travou? Será que eu travei também? Eita, Su, você travou total. Eu não tô te ouvindo, você tá paradinha. Marcelo, você olha aí, por favor. A Cristina travou, eu não, né? Tá, então eu vou continuar lendo, tá? Depois, na hora que ela voltar, ela fala. Pergunta: e todo esse problema é resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Você Oi, tinha eu voltei. travado. Dulce, amiga, cadê você? Eu estou Falávamos aqui. sobre intestinos. Se estiver gravando, vai ficar. Então, que a gente possa realmente comer com sabedoria para a gente poder olhar para isso, né, para todas as partes do nosso corpo, inclusive para o intestino, e que ele tenha uma boa saúde, né? Então, assim, não é normal a gente ficar sem ir no banheiro, tá? Então, se você está ficando sem ir no banheiro, sem fazer cocô 1, 2 dias, olha para isso, não é normal, tá? Vai investigar, vai tomar melhor alimentação, toma mais água, come mais fibra, né? Come mais verdura, legumes. Realmente olha para isso e se aumentar ainda mais Não? esse intervalo, procura o médico, né? Porque realmente é algo a ser investigado, tá bom? Amiga, eu Cristina, precisava de uma luz. Se tá. ó, tá ok. Alguém pode Você escrever tinha para mim aqui no travado. chat? Você tinha Lúcia, travado. Você me tirou. Lucy, Ela saiu. Marcelo. Marcelo, escreve aí para ela. Eu vou continuar a leitura. Eu vou continuar aqui lendo. E aí,
A gente vê como é que vai ficando isso daqui, tá bom? Esperar a Dulce voltar. Pergunta. E todo esse problema é resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Bem, resposta. Bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada é a grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem cerebral, uma lavagem intestinal completa, com um grande enema, e observe que não menos do que 95 das dores, 95 das, que não menos do que 95 das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos, após os seus intestinos terem sido liberados. 2. Meu som está um pouco baixo, mas cadê a Dulce, que eu não vejo ela, Marcelo? Dulce, volta pra cá. Pergunta. Por tudo que você diz sobre o trato intestinal, tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isso está correto? Resposta: sim, isso é verdade. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas, bem como as combinações adequadas de alimento. Nunca pensei que autointoxicação como pergunta. Nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas e estou totalmente chocado em saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo. Vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros 2 desejos? Pessoal, desculpa. Infelizmente, a Cristina está com a internet muito interessante e vai fazer o quê, né? Eu também não estou muito longe disso, não. Não estou julgando, não. Só estou achando engraçada a situação. Mas, ô Cristina. Ô Jesus amado. E eu vou esperar, né? Vou fazer o quê? Estava tentando mandar mensagem de fumaça. Nossa, mas estava muito estranho. Você estava me ouvindo? Meu, tá estranho pra caramba, hein? Tá vendo, gente? Acho que o nosso horário mesmo é à tarde. Acho que nem o universo faz que a gente vive. Ah, eu dei muita risada aqui. Mas, ó, você ficou travada uns minutinhos, mas logo você voltou e você não me via. Parecia esses filmes onde a pessoa fica invisível. Não, e eu tava, e você tava aqui para mim, a telinha tava a tela meio pretinha, metade preta e a outra metade comigo, e tipo, girando, como se você não tivesse, você entendeu? Então, mas eu estava aqui normal e o Marcelo estava vendo a gente, normal. E eu estava lendo e você começou a ler também. Nossa, e eu não te ouvi, ai que loucura. Então, mas foi interessante. Eu me senti no filme, sabe? Muito interessante. Sabe, Depois as eu vou pessoas que assistir, morrem devem deve ter sentir ficado isso. engraçado. Hã? Mas eu não estou morta. Estou aqui. É. Mas vai, então lê aí, então, agora fiquei Agora, eu não encabulhada. sei onde você parou, porque eu estava te mandando mensagem de fumaça, né? Dulce, Continua olha aí. lá. Bom, gente, eu vou continuar aqui e seja o que Deus quiser. Vamos lá, pergunta.
Por tudo que você diz sobre o trato intestinal, tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isso está correto? Resposta: sim, isso é verdade. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas, bem como combinações adequadas de alimentos. Você já pensou sobre isso? É isso. Pergunta: nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas, ou estou totalmente chocada em saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo. Vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros dois desejos. Mas antes, não, peraí, vamos ler a resposta. Resposta: bem, vamos falar do desejo por sexo. Tá, antes de falar do desejo por sexo, eu quero comentar uma coisa que eu mandei para a Cristina ontem. Eu sigo várias pessoas neurocientistas, né? Porque eles trazem artigos muito recentes, né? Trazem coisas que estão sendo estudadas, que estão sendo provadas, né? E que para a gente ter acesso, a gente que está na loucura, né, do dia a dia, a gente tem mais dificuldade. E esse cara, eu não lembro agora o nome dele, eu sei que é Eslen alguma coisa, ele está no Instagram, ele é um menino, mas é um cara muito interessante de se ouvir. Ele só fala sobre isso, sobre neurociência, como trabalhar a sua força de vontade, como diminuir essa questão aí dos pontos dopaminérgicos, né? Ele chama a maioria das pessoas de mimadinho dopaminérgico. Eu acho muito engraçado. Por quê? Significa o quê? Que a pessoa ela está dominada, né, pelos pontos de geração de dopamina. E ontem ele trouxe uma coisa muito interessante, que na verdade não é dele, é um estudo do Joseph Ledoux. E esse Joseph Ledoux é um dos maiores estudantes na área de emoções, de cérebro, de neurociência que tem hoje. E Ledoux, na verdade, chama, né? Porque ele é francês. Joseph Ledoux. Ledoux. E ele fala o seguinte, que nós estamos começando a involuir o nosso cérebro. Involuir significa nós estamos perdendo tanto em QI, tanto em capacidade cognitiva, que agora mesmo nós vamos estar parecendo, sabe quem? Os nossos antepassados primatas. Mais ou menos isso. E você sabe por quê? Por causa dessa questão da gente estar viciado na dopamina rápida. A dopamina rápida que gera prazer rápido, que nos impede de trabalhar a nossa cabeça para ir atrás dos prazeres a longo prazo, que são os que realmente importam. Gente, porque tudo que traz prazer imediato, como a comida, como o sexo, como um joguinho, como você ficar rodando o feed do celular, é muito gostoso, mas de verdade não vai criar mais para a sua vida e nem para o mundo. E está descriando o seu cérebro. Sabe essa parte do neocórtex, que é a parte mais nova? Nós estamos perdendo capacidade de neocórtex, de cognição, por causa disso. Por usar demais a questão dos pontos dopaminérgicos. Isso é terrível. É uma involução para a humanidade, porque não é um ou dois que está fazendo isso, não. É um estudo de muitas pessoas em muitos lugares diferentes. E como é que a gente sai disso? Faz o jejum de dopamina, sabe? Desliga todas as notificações do seu celular, deixa ele longe de você, só pega em determinados momentos para ver se tem alguma coisa importante. Faz o que se requer. Porque quando você faz isso, se você está muito viciado em celular, em jogo, sabe, coloca 1 hora para você jogar no dia.
de preferência depois do seu dia. E se você conseguiu ser produtivo durante o dia, como se fosse um prêmio para a sua produtividade, né? Então, percebe o quanto você está viciado. Isso é vício. E o vício destrói o nosso cérebro. E é disso que ele está falando. Isso é um estudo de neurociência. Isso é muito sério. Então, vamos. E aqui ele começa a falar do sexo, né? Vamos ouvir o que você tem a dizer sobre esses outros dois desejos. Resposta. Bem, vamos falar do desejo do sexo. Essa é uma força com a qual controla os fracos e os fortes, os velhos e os jovens, os ignorantes e os sábios. Na verdade, domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo. Pergunta: como se pode dominar a emoção do sexo? Resposta: pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cópula. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. Devido a esse fato, ela também é uma das forças mais perigosas. Se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguissem utilizar em suas ocupações, ou seja, se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem na procura de sexo, eles nunca conheceriam a pobreza. E mais uma coisa, que esse menino também, eu ouvi desse menino, tá? Lá do Eslen alguma coisa. Depois eu ponho para vocês o nome no grupo. Ele fala o seguinte: a pessoa por exemplo, a pessoa que vê muita pornografia, ela passa a não ter desejo pela esposa, pela namorada. Fica muito normal, sabe? Fica muito comumzinho. Fica muito arroz com feijão, como se diz por aí. E porque você passa a ter uma visão fictícia disso, dessa história. Né? Não é uma visão do mundo real. É uma visão literalmente fictícia. Porque na vida real não é assim, entendeu? Até tem uma piada que fala assim: ah, você quer que essa mulher grite igual essas aí do vídeo? Paga! Que essas aí estão ganhando para gritar, né? Então é mais ou menos isso, paga. Cristina gostou. É mais ou menos assim, gente. Então é um negócio assim, é quase que uma encenação. É uma encenação, né? É fictício, só que as pessoas, para o subconsciente das pessoas que estão ali vendo aquilo, não é real. Então, a hora que ela vê a esposa ali, coitada, que trabalhou o dia inteiro, cuidou dos meninos, fez janta, fez almoço, limpou a casa e tal, que ela olha para aquela pessoa de cabelo para cima, né, sem uma maquiagem, Né? sem um fio dental, né, com aquele pijama para dormir, cansada. Ele olha e fala assim: nossa, entendeu? Aí acaba a história. Ele esquece, sabe? Ele esquece da vida real. Ele entrou na Matrix. Quando a pessoa faz isso, ela está na Matrix. Ela está acreditando nas mentiras da Matrix. É isso. E torna menor toda a relação, né? Porque assim, a nossa relação, quando você fala uma relação entre um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, sei lá, uma relação que se estabeleça, ela não é só o sexo, né? E o Exato. vício no sexo, ele diminui a grandeza da relação. Né? Exatamente. Porque assim, uma relação você vai conseguir, mas uma relação você constrói ela no dia a dia. É na conversa, na cumplicidade, é debatendo um livro, um artigo, é vendo
uma natureza, se admirando de alguma coisa bela, é ali conversando o dia a dia sabe assim, do arranjo familiar mesmo, dos filhos. Olha, coloca o lixo para fora, vem cá, faz um favor para mim, traz um café, ou então vamos cozinhar esse feijão aqui, você faz isso, faz aquilo. É uma relação, sabe? É a conta que tem que pagar, é a reforma que vai fazer, é uma relação, não é só sexo. Quando você fica só viciado no sexo, você acaba diminuindo todo o entorno, toda a Tudo que grandiosidade é o importante de verdade. do importante de É, verdade. exatamente. E assim, se você está se vendo nessa situação, não se julgue. Eu acho que todo mundo já passou por essa situação, entendeu? Tá tudo bem. Só começa a pensar sobre isso e busca uma saída, porque tem saída, né? Você entrou por algum lugar, no mínimo tem essa saída aí por onde você entrou. Verdade. E percebe o quanto isso te limita, o quanto isso está diminuindo você. Só isso. E ele fala aqui, ó, se você usa metade dessa energia, metade dessa energia, não significa que você não vai fazer nunca mais. Significa que você vai fazer só metade, entendeu? Então, você vai deixar de ser pobre, porque olha só, essa energia é muito poderosa. Usa para enriquecer. Usa para ser feliz de verdade. Porque eu tenho certeza que depois que você sai dessa situação, você sente um vazio, sabe? Uma culpa, Uhum. uma dor no estômago. E é mais ou menos por aí. Cristina, eu vou Verdade. pedir para você continuar lendo, que eu vou abrir minha janela, que eu estou suando. Tá. Ó, só vai me posicionando aí, porque eu tô. Minha internet aqui tá chique de bonita, sabe? Caindo, vai, vem. Eu vou aqui lendo, tá, gente? Depois vocês vão falando aí como é que tá. Tá, qualquer coisa eu Vamos lá. assumo. Oi? Você Qualquer falou? coisa eu assumo a leitura se você sumir de novo. Tá bom. Pergunta. Pelo que estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza? Resposta: sim, onde o sexo não está no controle, não está sob controle. Se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação. Pergunta: existe alguma relação entre sexo e liderança? Resposta: sim. Todos os grandes líderes em todos os caminhos da vida são atualmente altamente sexuados, mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo, transformando-os em uma força propulsora que os motiva para suas ocupações. Pergunta: o hábito da indulgência no sexo é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas? Resposta: não há diferença entre esses hábitos. Ambos levam para o controle hipnótico através do hábito da alienação. Pergunta: por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar? Resposta: devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção. Não é o sexo que é vulgar, é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo. Pergunta: você quer dizer que pela sua afirmação que não se deve satisfazer o desejo por sexo? Resposta: não. Eu quero dizer que o sexo, como todas as outras forças disponíveis para o homem, deve ser entendido, dominado e feito para servir o homem. O desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida. Esse desejo não pode ser aniquilado, assim como não se pode parar um rio de fluir. Se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural, ela se quebraria em outras formas menos desejáveis, assim como um rio, se represado, procura quebrar e fluir na volta da represa. A pessoa que possui autodisciplina e entende a emoção do sexo, a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas. Resposta: quais são os prejuízos? Não, pergunta.
Quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo? Resposta. O maior dos danos é que ele priva a fonte de ser uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta, sem uma compensação adequada, a energia criativa do homem. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física. O sexo é a forma terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética, que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa. Destrói o entusiasmo, acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação em todos os assuntos. Quer comentar alguma coisa, Du? Não, tá tudo bem. Pergunta. Eu gostaria que você respondesse a minha questão de outra forma, dizendo-me mais quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer se for dominada e transmutada. Resposta. O sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, através da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o em funcionamento apropriadamente. Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés. Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. Pergunta: essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado? Resposta: não. Elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Talvez alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é um método que a natureza utiliza para a perpetuação de toda a vida no planeta. Só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar. E aí, eu queria trazer aqui uma ideia, uma contribuição, na verdade. No Axis, a gente fala muito da sexualness, que é uma energia, que é essa energia sexual, mas que ela está em tudo. Não é sexual, ela é magnética. Ela é magnética, mas ela tem essa sexualidade também, ela traz essa sexualidade também, Dulce. Não traz. A sexualness, ela não tem, apesar do nome sugerir, né, parecer, mas não tem nada de sexo. Essa energia magnética da sexualness é a energia que um bebê tem, que um filhotinho de cachorro tem, sabe? É aquela energia magnética irresistível, né? E assim, de verdade, não tem nada a ver com a sexualidade, né? Ela tem a ver com essa energia magnética, talvez transmutada, mas não tem a ver com o sexo, entendeu? Não tem a ver. Tanto é que um bebezinho
um filhotinho de, sei lá, um filhotinho de cachorro. A própria natureza, ela traz, a própria natureza que é Exatamente. assexuada. Então, só que mas é esse ponto que eu estou te falando, assim, pelo menos assim, da forma como eu entendo, né, essa sexualness. É essa energia, essa sutileza da energia sexual. É o que vai além, é o magnetismo puro que vai transmutando. É o que está presente também na sua Kundalini, é aquilo que está presente também em toda essa sensualidade que vai além do sexo, que está em tudo e que atrai, que motiva e que magnetiza do universo, do planeta Terra, da energia de vida, da energia é, de, da vida pulsante ali em todos os seres. Eu não gosto de associar com a sexualidade, entendeu? Porque confunde e assusta às vezes. Por quê? Porque a gente está falando de ser essa energia, né? E de verdade, não é todo mundo que está disposto a ser, a ter essa energia do sexo ativada, assim, né? Magnética para isso. Então, eu aprendi que não tem nada a ver com sexualidade, e eu entendo dessa maneira. É esse magnetismo irresistível de ser você, de ser a sua essência. E a sua essência, de verdade, não é sexual. É a energia de ser o eu sou, sabe? De ser. Mas, se você entende dessa maneira e fica leve, tá tudo certo também. É que, na realidade, eu não vejo distinção, é como ele traz aqui, porque não é nada vulgar. Não é pra gente, entende? Mas se você fala isso para determinadas pessoas, ela não vai escolher ser isso, porque isso tá, se você fala que isso tá ligado à sexualidade, entende? E não tá de verdade assim, não é uma coisa relacionada, pode até ser a mesma energia em outro nível, em outra, sei lá, em outra sintonia, mas você relacionar não é bacana, eu acho. Mas tá tudo certo, Cristina. Vamos embora, vamos seguir. O fato é que existe essa energia, sexiness. E Muito ela forte. é aquela energia, sabe quando você começa a ouvir alguém que fala, nossa, cara, vontade de ouvir essa pessoa o dia inteiro, vontade de ter que Uhum. conversar com essa pessoa o dia inteiro, vontade de ficar aqui assim, babando essa pessoa o dia inteiro. E é essa energia que essa pessoa está emanando dela, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente. Uhum. Né? E assim, eu aprendi que não tem a ver, mas de certa forma eu concordo com você que pode ser essa energia transmutada aí, num outro nível. Mas, enfim, tendo, assim, tendo relação ou não, só se apropriem, né, desse magnetismo que está aí, Veja, que é de vocês, que é de todo mundo, que é de cada um. Eu acho que é quase, tipo, a sutileza, sabe, assim, do sexo na melhor definição dele, de você realmente emanar esse magnetismo maravilhoso. Aí você consegue sacar que o sexo é realmente, infinitamente, esse poder, essa força. O sexo, o ato é muito pequeno. O ato sexual é muito é, pequeno. exatamente. Essa energia ela é tão poderosa que muitas sociedades secretas, como que fala, doutrinas secretas, elas usavam esses ritos, né, sexuais como forma de fonte de energia, ritual. Você já viu essas coisas? Tem muito disso. Tá? Uhum, Tem muito disso. sim. Ó, pelo que estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha.
Resposta. Ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria. Então, essa potência ela está muito mais relacionada à direção que você vai dar. E com essa potência sexual, você cria muito mais. Você ativa isso em você. Você realmente magnetiza todas as pessoas, fatos, situações, tudo que vai contribuir para que você crie muito mais em tudo. Deixa eu ver aqui. Pergunta. Por que essas verdades não são ensinadas para as crianças através de seus pais e das escolas? Resposta. Ambos negligenciam isso porque, na verdade, desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo, é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo quanto é para manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças. E com isso, né, quando a gente consegue levar um pouco mais dessa educação, né, sobre sexo para as crianças em casa, a gente vai tirando muitos tabus, né? Então, assim, porque uma criança, um bebê, se você deixar ele ali, na dele, e ele pegar o pintinho dele, ele vai sentir prazer. Mas ele não é uma reação do corpo. A menina, se tocar a periquitinha, também vai sentir isso. E aí, automaticamente, a gente já vai e corta. Tira a mão daí, menina, tira a mão daí, menino, não pode isso, não pode aquilo. E é assim que vão se fazendo tabus. E aí, depois, isso acaba levando pessoas a terem vidas sexuais distorcidas, assim, tipo, o caminho, aí fica sempre assim, né? Eu não posso fazer isso porque é feio. Se eu faço isso, eu tô indo para luxúria. E se eu faço aquilo, eu não posso. E dentro dela existe um sentimento, uma vontade, uma necessidade. Então, tudo isso acaba gerando monstros que depois pode acabar atrapalhando a pessoa no desenvolvimento dela enquanto ser humano, enquanto um ser adulto, sabe assim, ter uma sexualidade comprometida com o seu parceiro, sabe, de não ter liberdade, de não conseguir sentir prazer, de não conseguir se expressar. Então, são coisas que a gente não se dá conta, mas olha só quanto tabu, né, que existe, quanto pensamento como é difícil falar, né, sobre essa energia, como é difícil a gente tratar com naturalidade essa energia que é tão poderosa. Né? Então, assim, você percebe que quando a gente fala assim, dos grandes dilemas assim, da humanidade, seria tipo problemas, né? Assim, ou está relacionado com relacionamentos, ou com falta de dinheiro. E são duas energias super poderosas que a gente tem dificuldade de conversar, que a gente tem dificuldade de tirar os véus para olhar, né? E aí a falha por excesso ou falta de qualquer delas acaba te levando a assim, abaixar seu nível vibratório e automaticamente te levar para algum quadro de falta de saúde. Então é tudo uma questão de só olhar diferente, né? E mostra o quanto a gente ainda anda em desequilíbrio, né? Porque são energias, nos dois casos, são energias que a gente deveria ter equilíbrio, porque nós somos abundância e nós somos a maior expressão de magnetismo, né? Eu acho que um dos nossos maiores desejos de viver essa experiência no corpo é ter esse contato com o outro, esse contato sexual com o outro, né? Porque como espíritos nós não temos isso. Como espíritos isso não é possível, entre aspas, né? Claro que existem os que são tão espertinhos, sabe? Que dão o seu jeito.
Mas o corpo, ele consegue nos dar essa expressão de prazer, né? Coisa que talvez espiritualmente a gente não tenha nessa condição de toque, né? Eu imagino, mas assim, não sei dizer, né? Porque a gente esquece. Mas, enfim, é uma bênção. E a gente olha para ele ou como uma coisa suja, e aí a gente se afasta, ou como uma coisa que a gente quer demais, e aí é aquela história do abusar, né? Abusar. Então, como seria a gente ter o equilíbrio, né? Nessa energia sexual? Verdade. Saber que é uma expressão das maiores, é uma das energias de mais poder e usar na medida certa, com equilíbrio, com usando, né? Essa cabeça aqui, né? Usando o nosso saber, que de verdade, no fundo você sabe, a sua consciência te conta. Uhum. Você está no caminho certo ou não? E o dinheiro é a mesma coisa. Você precisa dessa energia magnética para você atrair. Então, se você está longe dessa energia, e aí eu estou falando para nós também, né? O que é que a gente está mantendo entre nós e o dinheiro que está quebrando esse magnetismo? Porque nós automaticamente, de uma forma natural, nós deveríamos atrair essa energia para nós. E se você não está atraindo, alguma forma você está fazendo para quebrar. Por exemplo, se você coloca um imã, entre um imã e um ferro, você coloca uma barreira plástica, o que vai acontecer? Não vai ter essa ação magnética. O que você está colocando entre uma coisa e outra? É uma crença? É um medo? Né? Enfim, o que você está colocando que está te afastando, que não está trazendo? É isso. Vamos pensar. Bom, a maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar às suas crianças. As suas crianças? É a pergunta, peraí. A maioria dos pais não necessitaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes de eles pudessem inteligentemente ensinar para suas crianças? Resposta: sim, tanto eles quanto os professores das escolas. Mas essa aqui, ó. Qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto do sexo? Resposta: está próximo ao topo da lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão. Muito bem. Vamos deixar essa outra aqui para amanhã? Estamos partindo para o final do livro. O Sim. nosso próximo livro vai ser o Peça e Serás Atendido, da Esther Hicks. Tem ele lá na livraria do Universo Consciência, e o link da livraria está aqui embaixo na descrição dessa live, desse vídeo. Então, vai lá, adquire o seu livro, que eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar muito com ele. Você vai ficar encantado. É um livro incrível que não traz apenas conhecimentos, traz muitos exercícios práticos para você aumentar a sua alegria, para você aumentar o seu ponto vibrátil, ou seja, você melhorar o seu ponto de atração, né? E, enfim, e para você também se conectar aí com o que você é, com tudo, com toda essa espiritualidade. E se você ainda não comprou o meu livro, o link também está aqui embaixo. E é um livro incrível. Eu tenho certeza que você vai contribuir com a sua vida.
E se você comprar antes do dia 18, você vai receber o livro com uma dedicatória muito especial, que você vai estar contribuindo para que eu faça esse investimento lá, que é no dia 18, tá? O investimento. É por isso que eu estou fazendo essa pré-venda para as pessoas que confiam, né? E aí requer confiança, porque eu estou pedindo para que você compre agora e receba daqui 2 meses. Mas vai ser, eu tenho certeza, sabe? O universo vai levar para você muita contribuição em troca. Hoje tem live no Universo Ciência, 7h30. Muito bem. Então, bora lá, gente. Hoje tem live 7h30, amanhã, 1h15, a gente volta no clube, tá bom? E vamos, que a semana já tá aí partindo para os comecinho do fim de semana. É isso. Um Beijo, beijo para beijo. todo mundo. Até 7h30, hein, pessoal? Até!